porque a visão pré-tribulacionista é mais bíblica do que a visão pós-tribulacionista. 5 minutos para a sua resposta. Vamos lá. Eu posso começar argumentando, dentre tantas razões do porquê eu creio piamente que o pré-tribulacionismo é uma proposta escatológica muito mais viável, biblicamente, do que o pós-tribulacionismo. Eu posso, então, continuar de onde eu parei. Para eu crer que a igreja passe a grande tribulação, eu tenho que ter textos que descrevam a grande tribulação e façam uma referência à igreja durante aquele período. Contudo, à medida que eu analiso os textos que descrevem esse período, eu vou entender, conforme já disse no final da minha fala inicial, que sempre o povo que primariamente está relacionado a esse período de tempo, que será precisamente 7 anos, é Israel, e secundariamente as nações. Por exemplo, nós pegamos o texto de Mateus capítulo 24, verso 21, onde Jesus diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, Jesus está descrevendo a grande tribulação, e olha que interessante, a característica da grande tribulação que a distingue das tribulações gerais, nós temos textos no Novo Testamento, em Atos, no Evangelho de João, onde as tribulações gerais é uma característica presente na vida da igreja. Contudo, a grande tribulação tem um grande diferencial. Será um período de tempo com aflição, uma tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Agora, olha que interessante, essa expressão que Jesus usa, nunca houve e tampouco há de haver, para descrever a grande tribulação em Mateus capítulo 24, verso 21. Quando eu vou para Daniel capítulo 12, olha o que eu leio aqui no verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem são? Os israelitas, o povo de Daniel. Então, Miguel se levanta em defesa, em favor dos israelitas. E o texto de Daniel prossegue dizendo: e haverá um tempo de angústia. E eu digo que aqui é uma referência à grande tribulação. Com base em quê? Olha a sequência do verso. Um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Então a pergunta que nós fazemos é: o povo aqui é uma referência à igreja? Não. Esse texto não foi direcionado à igreja, ainda que nós podemos extrair princípios e aplicar para a igreja, inclusive hoje. Contudo, esta profecia, ela tem uma direção específica, que é o povo de Daniel, são os israelitas. E essa profecia diz respeito ao quê? A um tempo de angústia, que é a mesma grande tribulação de Mateus 24, verso 21. Por conta de que nós temos aqui essa mesma característica. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, quando nós percebemos esses textos do Antigo Testamento, que descreve o período tribulacional, com as mesmas características que Jesus descreveu, e relaciona Israel com esse tempo, então eu já sei que esse é o momento em que Deus vai tratar com este povo, e não com a igreja. Eu posso citar outro texto aqui também, Nós temos Joel capítulo 2, verso 1, que diz: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então olha só, o que nós vamos ter aqui? A mesma grande tribulação que Jesus descreveu em Mateus 24, verso 21, que em Daniel 12, capítulo 1, é a angústia, agora aqui é o dia do Senhor. Aliás, essa é a expressão mais comum no Antigo Testamento para descrever esse período de tribulação, de aflição, que sempre o texto relaciona com Israel, primariamente, e secundariamente com as nações, e nunca com a igreja. Em Joel 2, verso 1, especificamente no verso 2, nós vamos ver a mesma característica do dia do Senhor que Jesus descreveu, como um tempo que nunca houve, tampouco há de haver depois. Pois o verso 2 diz: dia de trevas, de escuridão. Olha que interessante a descrição desse período, o dia do Senhor. Dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes.
povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Então é a mesma característica. Um período de tempo qual nunca houve, um período de tempo singular. E mais uma vez a mensagem é direcionada para Israel. É uma profecia para este povo. Então, quando nós consideramos estes detalhes e vamos analisar Mateus 24, Apocalipse do capítulo 6 ao 18, nós não vemos nenhuma menção da igreja neste período. Aliás, Apocalipse 6, do 6 ao 18, todas as figuras de linguagem, simbolismos ali, aponta sempre para Israel primariamente e nunca para a igreja. Perfeito, Logo, pastor. a tribulação não diz respeito à igreja, por esse motivo a igreja não passa por esse período. Tempo. Pastor Davi, 3 minutos para a réplica. Bom, vamos começar pelo começo, né? O pastor fez a citação de pelo menos 3 textos principais. Mateus 24, 21, Daniel 12, 1, Joel, capítulo 1, verso 2. Para a igreja, só um texto foi escrito propriamente, que é Mateus 24, 21. Daniel, contextualmente, para israelitas, judeus no caso. Joel, Reino Norte, para israelitas. Então, contextualmente, dizer que Daniel não fala sobre a igreja na grande tribulação, é óbvio que não, porque ele não escreve para a igreja. Joel, aplica-se a mesma ideia. Joel não escreve para a igreja. Mas, principalmente Daniel, como dá para perceber ali algum tipo de início em Joel, nós temos que olhar para esses textos pensando também na literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica judaica, ela surge propriamente durante o período intertestamentário, propriamente durante o período em que os persas dominam o território de Israel também, posteriormente os gregos. E essa literatura serve para trazer esperança para os judeus que voltaram do cativeiro e agora estão dando continuidade às suas vidas, mas que ainda sentem-se presos a algum tipo de opressor. A literatura apocalíptica, ela ocupa o espaço da literatura profética, porque o serviço do profeta, e creio que o pastor Ivan vai concordar, era propriamente no Antigo Testamento apontar para o rei que estava no trono, um rei israelita, e fazer com que ele se arrependesse e voltasse para a lei para o povo prosperar. Mas quando o povo de Judá, principalmente, passa a ser governado por reis pagãos, não tem como o profeta ir até ele, apontar o dedo e mandá-lo voltar para a lei, porque a lei não era para eles. A lei era propriamente dos judeus. Então aí surge a literatura apocalíptica em que não é mais o rei que vai se posicionar perante Deus, é o próprio Deus quem vai entrar na história e vai estabelecer um reino de paz, destruindo os ímpios, destruindo a maldade e estabelecendo uma equidade e um período de bondade. Propriamente a literatura apocalíptica trata sobre isso. E por que para responder eu estou voltando a esse ponto? Porque os autores do Novo Testamento, quando vão falar sobre dia do Senhor, aquele dia, volta do Senhor, dia de juízo, o dia em que a terra será destruída pelo fogo, como diz Pedro, eles estão falando de uma fonte que eles beberam abundantemente, que é a literatura apocalíptica. E se nós olharmos para essa literatura, é impossível qualquer tipo de visão pré-tribulacionista. Se nós levarmos em consideração que o contexto escatológico dos escritores do Novo Testamento é um contexto embriagado pela literatura apocalíptica. A segunda coisa que o pastor Ivan citou é que não há menções em Mateus 24, 21 sobre a igreja. Ora, Jesus está falando especificamente sobre os eventos para os discípulos. Mateus capítulo 24, versículo 1, 2, 3 e 4, quem está no diálogo ali com Jesus, quem ouve que o templo vai ser destruído, quem ouve que a terra vai passar por um período pré-tribulacional, quem ouve que a igreja vai passar por um período de grande tribulação, são os discípulos, que ali naquele caso representam a igreja. E vale a pena lembrar que a geografia do discurso de Jesus é uma geografia da Judéia do primeiro século. Seria impossível ele falar que o Brasil passaria por uma grande tribulação, porque não faria sentido para os leitores originais. Então, como a geografia é judia, logo o discurso é sobre o ambiente judeu. Tanto é que em Mateus 24, Jesus diz: aquele que for fugir, peça para que esse dia não seja no sábado. A igreja não guarda o sábado. E por que Jesus não fala sobre outro dia? Porque o público original é composto por judeus que estão agora inseridos como igreja, participando
do ministério de Jesus, mas ali eles já são igreja. Tempo, pastor. Pastor Ivan, 4 minutos para a tréplica. Eu deixei o senhor ir mais 1 minuto porque o senhor tinha tempo da sua introdução inicial. Eu não senti esse tempo não, mas tá tudo bem. Olha aqui, ó. Eu deixei salvo, tá? Tá ótimo. Temos kits, né? Tá ótimo. Eu deixei 6 kits agora, tá bom? Pastor Ivan, 4 minutos para a tréplica. O texto de Mateus 24, né, que foi citado por último pelo pastor Davi, como um texto que diz respeito aos discípulos como representantes da igreja, ao invés de serem representantes da nação de Israel, deve ser analisado nos detalhes para que nós venhamos compreender essa questão que é crucial, né? Tudo começa aqui no capítulo 24 com a pergunta que os discípulos fazem no verso de número 3. E a pergunta, né, a parte B, a parte final do verso 3 diz: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Logo após ali eles olharem as estruturas do templo, né, e Jesus profetizar, dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra, eles querem saber quando serão essas coisas, isto é, a destruição do templo, que já se cumpriu no ano 70, quando o filho de Vespasiano, né, Tito, invadiu e saqueou ali o templo, enfim. Mas nós temos uma outra pergunta que é respondida aqui na sequência, e essa pergunta que deve ser entendida para compreendermos o assunto de Mateus capítulo 24. E a pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu não gosto dessa tradução, fim do mundo. Seria melhor traduzir fim da era, desta presente era. Jesus vai apresentar aqui a resposta, né? Os sinais ou os eventos que compõem esse grande sinal que aponta para o fato de que Jesus está voltando. A pergunta que nós devemos fazer é: o que os discípulos têm em mente com vinda? Que vinda é esta? Eles estão pedindo para que Jesus lhes aponte algum sinal. Seria a vinda nos ares para arrebatar a igreja? Ou seria uma vinda para estabelecer o reino? Então, assim, é muito importante nós entendermos a mensagem de Mateus. Mateus, desde o início, ele vai dar ênfase nessa pregação de um reino que está prestes a ser estabelecido. E o estabelecimento do reino, conforme os profetas profetizaram, está associado à vinda de Cristo. Então, a essa altura, os discípulos nada sabiam sobre uma vinda para o arrebatamento. Então, eles não têm nenhuma ideia sobre isso. Até mesmo porque Jesus vai falar sobre o arrebatamento em uma linguagem bem simples, sem detalhar, 2 dias depois desse sermão escatológico, que é o que nós temos em João capítulo 14, né? E a doutrina do arrebatamento em si é um mistério oculto às gerações passadas, que foi revelada em detalhes para Paulo ali, como nós vemos em 1 Coríntios 15, verso 51. Então, considerando esses detalhes, a vinda que eles pedem, por sinal, não é uma vinda para o arrebatamento, é uma vinda para o estabelecimento do reino, porque essa era a esperança desses israelitas, né, que são aqui os discípulos e toda a nação, já no 1º século. Mas eles percebendo que isso não se cumpriria no primeiro advento, aqui é um detalhe muito interessante também, né, que eles imaginavam que tudo ocorreria em uma única vinda. Aliás, tem profecias que se cumprem parcialmente, né? Nós vamos pegar ali Zacarias capítulo 9, Isaías capítulo 61, enfim, por aí vai. Dessa forma, então, nós vamos ver que Jesus está apresentando sinais que antecedem a sua vinda, sim, no fim da tribulação, porque ele descreve a tribulação. Mas essa vinda tem um objetivo. E o objetivo não é arrebatar ninguém. O objetivo é estabelecer um reino, conforme nós vamos ver o desfecho final do sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 25, do verso 31 em diante. Então, no verso 31 do capítulo 24, aqueles anjos que são enviados para reunir os eleitos, aquilo não tem nenhuma relação com arrebatamento, conforme é defendido praticamente por todos os pós-tribulacionistas. Aliás, eu digo que
O principal texto, talvez, que o pós-tribulacionista possa se apegar para defender um arrebatamento no momento da segunda vinda é Mateus 24. E depois nós temos também Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Mas quando nós analisamos esses textos em detalhes, nós vamos perceber aqui, no verso 15, uma referência a Daniel. Quando virdes a abominação desoladora de que falou Daniel, Jesus está descrevendo a grande tribulação, fala de um templo que será profanado, e esse templo você vai ver lá em Daniel 9, verso 27, quem o profana? O anticristo. São os últimos 7 anos da grande tribulação, quando na metade esse templo será profanado, quando a aliança será quebrada. Então, você vê que o templo, tudo aqui está ligado a Israel, e a um retorno de Cristo à terra pela segunda vez, não para arrebatar ninguém, mas sim para estabelecer o reino milenar. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.